sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Então, os seguidores não param de comentar, enviar directs por aí. Eu vou tirar algumas dúvidas sobre a última atividade lá do Conexão Digital. Vamos lá? Começando, deixa eu me organizar aqui e trazer para vocês uma turma aqui, né? Por exemplo, essa... Deixa eu diminuir aqui a minha telinha. Então, vamos ver essa aqui. Eu passei essa atividade para todas as minhas turmas do primeiro ano do ensino médio, então se você não é essa aqui, não se assuste. Vamos lá. Estamos aqui na semana de 20 a 24 de julho. Vocês têm que vir aqui. E temos aqui, atividade no simulador PHET, estrutura da matéria. A primeira dúvida, professora, o link não funciona. Meu amigo, olhe o seu WhatsApp. Meu amigo, olhe, apareça nas nossas lives. Meu amigo, clique de novo. Está funcionando. Né? Então, tá aqui. Você tem que clicar no link, ele vai abrir uma nova aba. E nessa nova aba, você vai abrir esse simulador, tá? Ai, professora, eu não consigo fazer no celular. Então, faça no computador. Professora, eu não tenho computador. Então, você já entrou em contato com a coordenação da escola e avisou que você não possui um computador lá no início da quarentena para que a escola pudesse emprestar um para você? Não? Se você não fez isso, já deveria ter feito, tá bom? Então, é isso. Então, nós temos aqui 3 quadradinhos e está escrito em inglês. Qualquer dúvida, usem o Google Tradutor ou utilizem os conhecimentos que vocês já têm, que eu sei que todos aí têm aula de inglês. Então, aqui está escrito construa ou monte o seu átomo, monte um átomo, certo? E o objetivo é esse. Então, temos várias pecinhas, as partículas subatômicas, e nós vamos construir um átomo. Então, isso aqui, vou abrir uma nova aba, voltando lá na atividade. Então, aqui estão os objetivos pedagógicos da atividade. Então, eu não passo isso aqui para você só passar o seu tempo, mas para você se formar, né? Então, qual é a sua missão? Está escrito aqui na parte construir um átomo, que é a primeira atividade. Vai abrir uma telinha. Cliquei. Olha só, quando eu clico aqui, abre essa telinha. Igual a tela da foto. E aí, tem uma descrição aqui e você vai fazer as instruções, todas as instruções. E você vai enviar as respostas através do formulário a seguir. O formulário a seguir, ele está aqui no final. Atividade 2, estrutura da matéria. Esse é o formulário, é um formulário só, tá bom? Então, qual é a atividade número 2? Escolha o jogo. Então, eu terminei a atividade 1. Eu vou voltar aqui para a casinha, ó. Meu mouse está em Home. Game. E aí, escolha, choose your game. Então, escolha o jogo. Qual é o jogo? E ele vai falar, cada jogo tem 5 desafios. Então, primeiro você vai escolher o primeiro jogo. O primeiro jogo aqui, qual que é a primeira figurinha? Esse aqui. Então, vou escolher esse primeiro jogo. Quando eu escolho o primeiro jogo, abre essa tela. E ele pede aqui, ó, registre as respostas encontradas referentes ao primeiro jogo. Caso seja um íon, diga a carga dele. Tá? Então, tem aqui o primeiro jogo. Encontre o elemento. Então, aqui, ó, ele tem um... Se você fez, né, a primeira atividade, você vai estar craque nessa, tá? A primeira missão é para você treinar para esses jogos. Encontre, né, find the element. Então, encontre o elemento químico. Qual é o elemento químico que tem? Um próton, que é a vermelha, um nêutron, que é o branco, e um elétron. Lembrem-se, se eu tenho aqui o número de prótons, o número de prótons é o RG, é o CPF do meu elemento químico. Qual que é o único elemento químico que tem o número atômico, né? O número de prótons igual a 1? O hidrogênio,
Quem é o hidrogênio? Vou clicar aqui na tabela periódica. Ele está neutro ou está na forma de íon? Como que eu vou saber isso? Ele vai ser neutro se o número de elétrons for exatamente igual ao número de prótons. Vamos ver. Eu tenho um próton, eu tenho um elétron, uma carga positiva, uma carga negativa. São iguais, né? Se anulam. Então, é um átomo neutro. E aí eu venho aqui, check, verifique. Acertei. Vamos fazer mais um. Então, encontre o elemento. Número de prótons igual a 8. Essa é a minha pista. Sempre é minha pista, eu vou começar pelo número de prótons. E aí, a tabela periódica tem um macetinho. Ela não está jogada, ela está em ordem, né? Então, eu começo contando sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, 1, aí o hélio, 2, aí o lítio, 3, berílio, 4, boro, 5, carbono, 6, nitrogênio, 7, oxigênio, 8. 8 prótons, é o oxigênio. Aí ele pergunta, é um átomo neutro ou é um íon? Número de elétrons é igual a 8. Número de prótons é igual a 8. 8 prótons, 8 cargas positivas. Para 8 cargas negativas, o que eu tenho aqui? Carga final igual a 0. 8 menos 8 igual a 0. Então, eu tenho átomo neutro. Verifique. Bom, eu já vi que eu sou boa nesse jogo. Vamos voltar aqui para jogos, né? Na home, game. Cliquei em Start Over, desculpa. E eu vou aqui na balancinha, que é o segundo jogo que ele fala aqui, item B. Esse você não precisa registrar. Quer dizer que é só fazer. Então, qual é o número de massa? O número de massa, gente, é só o que eu tenho no núcleo. O núcleo do átomo é o meu número de massa. Então, se eu tenho no meu núcleo um próton, tem nêutron ali? Não. Então, tem 1. O número de massa é igual a 1. Pode ter 500 milhões de elétrons aqui em volta. Não vai ter nada. Não vai afetar em nada o número de massa. Eu só olho para o núcleo. Então, tem uma partícula, o número de massa é igual a 1. Vou verificar. Mais um. Próximo. Aí ele pergunta, qual é o número de massa agora desse aqui? Quem fica no núcleo? Prótons eu tenho 10. Nêutrons eu tenho 11, elétrons eu tenho 10. Mas elétrons, esquece. Eu quero saber o número de massa. 10 mais 11 igual a 21. Então, vamos lá. Acertei. E se eu quiser errar só para ver? Não, vamos errar de propósito próximo. Qual é a carga total? A carga total. A carga total, ela vai ser o que sobrar dos prótons e os nêutrons. Os prótons e os elétrons, desculpa. Então, eu tenho 6 prótons e 6 elétrons, então eu tenho 6 cargas positivas para 6 cargas negativas. Se eu somar 6 positivos com 6 negativos, o total dá 0. Gente, professor de matemática, tá? Vamos lá. Então, 6 menos 6 dá 0. A carga total é 0. Se eu colocar aqui em check, vai dar certo. Se eu colocar em 1, só para... A carinha que aparece é esse aqui, quer dizer que você errou, tá bom? Tente de novo. 0. Vamos para o próximo jogo, então. Start over. Próximo jogo, né? Que é o item. No último jogo, dos 3 apresentados acima, escreva as 5 representações corretas que você encontrou. Então, desse aqui, você vai ter que anotar tudo que você fizer e desenhar o... desculpa. No último jogo, você vai escrever as representações corretas. Então, eu tenho que... Eu posso tirar um print da tela, né? Vamos ver se o hidrogênio está certo. Hidrogênio, um próton, tá certo. Quantos elétrons aqui ele tem? Tem 2. Se ele tem 2 elétrons, né? A carga, que é aqui que fica a carga, não é igual a 0, né? Porque eu tenho uma carga positiva e 2 cargas negativas. Então, a carga é menos 1. E aqui está o número de massa. A massa é só o que tem no núcleo. No núcleo só tem uma bolinha. Então, a massa é 1. Checar? Pronto.
Então, na minha resposta, eu vou colocar a representação correta, que é essa aqui. Eu vou colocar o átomo mais o meu quadradinho aqui com hidrogênio, desenhando os números certinhos, tá bom? Vamos fazer mais um. Então, aqui eu tenho um átomo que tem um próton, um nêutron e um elétron. Aí ele está pedindo qual é o número atômico. O número atômico é o número de prótons. Hidrogênio. Vou fazer mais um. Aqui ele tem 2 prótons, né, que é o número atômico, tem 2 prótons. A carga, se tem 2 prótons e 2 elétrons, a carga é igual a 0, tá certo? Aí ele perde aqui o número de massa. Qual o número de massa? Quantas partículas eu tenho no meu núcleo? 3. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar essa estrutura toda aqui na minha resposta. Voltando aqui, ele pergunta quais os 3 elementos que não apareceram nas questões. Então, eu vi bastante hidrogênio, vi bastante hélio, vi carbono, vi oxigênio. Então, vocês vão ver o que não apareceu ainda. E vocês vão pesquisar na tabela periódica o símbolo, nome, número atômico, todas essas informações. E também vão pesquisar algum cátion e ânion no livro didático, diferente dos que foram mencionados. Então, se você fez a atividade da semana passada e você já sabe o que é um cátion e um ânion, você pode olhar a tabela de cátions e ânions e pesquisar isso aqui. O símbolo, lembra que o cátion tem que ter uma carga ali. Não adianta representar um cátion e um ânion sem o símbolo e o nome correto desse cátion e desse ânion. Tá bom? Então, qual que é o nome correto daquele cátion? Qual que é o nome correto daquele ânion? Tá? E você vai enviar onde? Você vai clicar aqui nesse link. Então, você já pode clicar nesse link lá no início da atividade. Não tem problema. Opa! Aqui eu tenho que acessar por outro lugar, gente. Aqui eu tenho que estar... tem que estar logada onde? No meu e-mail educacional. Lembrem-se disso. Então, no e-mail educacional, vocês vão abrir esse formulário aqui. Desculpa. Então, vocês vão abrir esse formulário aqui. Primeiro ano do ensino médio, atividade simulador, bababá. Primeira coisa que vocês vão fazer é se identificar, coloca o nome, diz qual é a turma que você é, então, qual é, e avança. E aí, tem a missão número 1. O que está escrito lá no Conexão Digital está escrito aqui. Então, a primeira missão, quais foram os elementos químicos encontrados? E a descrição está aqui. Então, você vai preencher, colocar suas respostinhas aqui e vai avançar. Depois, você vai fazer essa outra atividade, é o mesmo enunciado, só que tem um espacinho para colocar as respostas. Naquele jogo que tinha as representações, você tem que desenhar, então ficaria difícil ser uma resposta por texto. Por isso que eu coloquei para carregar um arquivo. Então, você vai tirar um print screen, fazer um arquivo do Word, faça arquivos pequenos, transforma num PDF, ou faz um PowerPoint, transforma num PDF, vocês que sabem. Ou tira a foto do caderno, tá? E carrega o arquivo. Só que coloca tudo num arquivo do Word, tá? Porque aí no Word vira um arquivo só e pronto. Escolha e pronto. E aí, o que você achou dessa atividade? Se você aprendeu, o objetivo aqui não é achei fácil, achei difícil, o objetivo é aqui. Isso te ajudou a entender a estrutura de um átomo? Você consegue entender agora o que é o número atômico, o que ele significa? O número atômico é o número de prótons. Você entendeu o que é a massa? A massa é o que as partículas que eu tenho no núcleo, prótons e nêutrons e assim por diante, tá? E, voltando aqui para o Conexão Digital, né? Terminei tudo aqui. Quando eu terminar as atividades PHT, só fechar e... certo? Aí, vou fechar isso aqui. Só uma diquinha, na semana que vem, a gente já tem, ó, para quem quiser uma tabela periódica para consultar rapidinho, ó, só vem na semana que vem que já tem uma tabela aqui, especialzona que eu fiz para vocês. Então, na hora de pesquisar um elemento, vocês já viram o que tem aqui. Então, ninguém perguntou do fósforo. Tá tudo na mão, gente. Olha só que interessante. E é isso. Gostaram? Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que não, mas eu espero que vocês tenham aprendido. Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar o que são os elétrons,
o que são os prótons, o que são os nêutrons. É essencial entender o que é o íon, o que acontece no átomo para que ele deixe de ser um elemento neutro para se tornar um íon, tá? Então, prestem atenção nessas questões para seguirmos adiante, aprendendo ligação química, reações químicas e continuarmos, né, evoluirmos na questão da distribuição eletrônica, tá bom? Beleza. É só isso, espero ter ajudado com esse help rápido aqui.